Noemi Dias. O nome da Noemi é muito grande. Noemi Cristina Dias. E aí eu já me perdi. Boa noite, irmãos. Vamos estar começando esse culto. Pedir para que Deus nos dê uma noite abençoada. Seja uma noite muito especial na presença de Deus. Vamos estar orando e nós vamos, logo após a oração, começar esse culto louvando o nome de Deus. Amém? Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse momento na sua casa. Que tudo que acontecer aqui seja para a honra e glória do teu nome, Deus. Que seja uma noite, Deus, que o Senhor possa falar nos nossos corações. E tudo aquilo que não é do Senhor, todo mal possa sair desse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você que pode estar de pé, vamos louvando ao nosso Deus.
Amém. Deus abençoe a sua vida. Chegou nesse lugar. A casa de Deus, igreja do Senhor, o seu lugar, o nosso lugar. Abra sua Bíblia, Salmo 140. Salmo 140. Versículo 5. Só o versículo 5. Salmo 140, só o verso 5. Eu achei muito interessante essa expressão que Davi usa aqui no versículo 5 do Salmo 140. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Eu acho interessante a expressão que Davi usa, à beira do caminho. À beira do caminho. Ele diz que, Davi diz que os soberbos fizeram a armadilha do caminho à beira do caminho. Não é no caminho, é à beira do caminho. Eu achei muito forte essa expressão. Quando nós andamos no caminho, as coisas não servem. As coisas tendem a acontecer bem. Porque Jesus disse: eu sou o caminho. E Ele nos está à beira do caminho. Lembram-se daquele cego que estava sentado à beira do caminho? A cura dele veio quando ele saiu. Quando ele se levantou e saiu da beira do caminho. Porque Jesus é o caminho. Jesus também contou uma parábola do semeador. E ele disse que a semente que caiu à beira do caminho não deu certo. A semente não prosperou, não deu certo. Porque estava à beira do caminho. Jesus é o caminho. E por que estamos falando disso tudo? Nós temos um caminho. A proposta é um caminho para andar. Jesus é esse caminho. Nós precisamos andar por ele. Hoje de manhã nós tivemos o início da nossa escola dominical. E eu vejo a escola dominical também como um caminho. Um caminho para nós crescermos no conhecimento da palavra de Deus. É um caminho que Deus colocou em cada um de nós para a gente aprender a palavra de Deus, para a gente crescer no conhecimento. E o nível de manhã é ter o que você para aprender a palavra de Deus. Não é no mundo que você aprende a palavra, não é no mundo da noite, é no domingo de manhã que você aprende mesmo. Porque é um estudo que é o estudo do mundo. A escola dominical é um caminho para nós aprendermos mais, para nós aprendermos mais da palavra de Deus. Quero deixar um convite, quero deixar um desafio para a igreja. A cada 15 dias nós estamos tendo a escola dominical. Não é nem todo domingo, é a cada 15 dias. Reiniciamos hoje e vamos voltar no dia 1º, mas no domingo ainda, janeiro. Vamos voltar no primeiro domingo de fevereiro, como a escola dominical de novo. Então eu quero lançar esse convite e esse desafio para a igreja. Participe da escola dominical. Sonhe e faça questão de vir, de aprender a palavra, no momento que você tem para fazer perguntas, para participar realmente. Escola dominical é o caminho para se aprender a palavra de Deus. Quero dar as boas-vindas para os irmãos, aqueles que estão voltando de viagem, aqueles que estão nos visitando novamente, caso do Orlando, Gabriel. Deus abençoe vocês. Nós vamos orar nesse momento, então, agradecendo ao Senhor por esse culto, agradecendo a Deus porque Ele está aqui. Promessa de Deus que Ele estaria no nosso meio. Vamos orar para que Ele faça conosco hoje. Tenho certeza que Deus tem uma palavra também especial no seu coração. Deus concentrado, feche os olhos, fale com Deus agora. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo, Deus, especial na tua presença. Nós queremos entregar a Ti agora, Deus, o nosso louvor,
a nossa gratidão, a nossa oração, entregar a Ti, ó Deus, tudo aquilo que nós temos para oferecer ao Senhor, o melhor de nós, o melhor do nosso tempo. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa igreja que nos acolhe, obrigado por esse espaço, obrigado pelas famílias que chegaram hoje, aqueles que voltaram de viagem, aqueles que estão retomando o seu trabalho, obrigado pelas crianças. Deus, nós oramos por cada uma das famílias, aquelas que não conseguiram chegar hoje por algum motivo. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça, pedimos a Deus que o Senhor fale conosco hoje, que a palavra do Senhor aberta, lida e exposta venha ao encontro das nossas necessidades, venha falar com cada um de nós, venha, ó Deus, nos impulsionar a conhecermos mais a tua palavra, a aprendermos mais dela e a andarmos por esse caminho que o Senhor propõe a cada um de nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor está aqui presente. O Senhor é a nossa alegria e o nosso cântico. Queremos cantar ao Senhor agora com a nossa voz, com a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saudamos a nossa igreja com a graça e paz. Amém? Vamos se colocar de pé e adorar o nosso Deus. Esse louvor que a gente vai estar louvando, ele fala bastante tempo. E a gente tinha colocado um monte e trocamos. E eu sei que Deus vai estar com você nessa noite, como Ele fala comigo. Muitas das vezes a gente, os nossos sonhos, os nossos projetos, eles morrem. Mas quando nós entregamos nas mãos de Deus, os nossos sonhos se ressuscitam. Os nossos sonhos estão ali nas mãos de Deus para Deus ver que está realizando. 2026, eu profetizo na vida de cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus, que vai ser um ano de bênção, um ano de próspero, vai ser um ano que vai ser a diferença da sua vida. Em nome de Jesus. E eu creio, porque o nosso Deus é o Deus de milagre. O nosso Deus é o Deus que ressuscita mortos. O nosso Deus, em João 11, ele fala que ele fez Lázaro ressuscitar. Então, esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você veio buscar nessa noite. O Deus que ressuscita. O Deus que ressuscita tudo que você pedir. Por isso a gente temos que ter fé. Essa semana Deus falou muito sobre a fé. E aonde está a tua fé? Onde ela está? Ela está firmada na rocha, que é Cristo? Ou ela está firmada nos homens? Porque a gente não pode acreditar nos homens. Então vamos acreditar em Cristo. Depositar os seus sonhos, os seus projetos. Tudo o que você quer. Entrega nas mãos de Deus. Por mais que demore, Ele fará. Porque esse é o nosso Deus. Eu vi um testemunho essa semana que Deus deu visão, Deus deu ouvido, Deus deu tudo. Para uns Deus não deu. Mas para aquele que Ele não deu visão, Ele deu visão espiritual. Essa visão espiritual para você esse ano, para que você venha olhar para o
Amém, irmãos? Nós vamos continuar adorando ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Abra a tua Bíblia, Malaquias capítulo 3. Recado de Deus muito importante para você. Malaquias capítulo 3. Convidar você a prestar atenção na palavra de Deus. Versículo 6. Deixa eu ver aqui João 30. Olha, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornareis para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos lá no 8. Aí, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sou amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Provai-me nisto. Amém. Irmãos, a gente tem dois momentos muito importantes no culto. Tem uma dedicação muito grande. É um momento do louvor, e esse momento ele é importante porque o pessoal chega aqui 5 horas, ensaia, dá problema, resolve o problema. Às vezes a gente mexe com quem nem é no louvor. Hoje o Bruno, coitado, teve que ficar para lá e para cá, arruma a fone, arruma a guitarra. Outro momento importante é o momento da pregação. O momento da pregação, o pastor passa a semana inteira se preparando, pastor Pedro, meu pai, pastor Paulo. Mas os dízimos, irmãos, o momento da oferta, ele é um momento de louvor também. E a gente se prepara a semana inteira com o louvor, escuta as músicas que vai tocar no domingo, o pastor prepara a mensagem, e os dízimos, irmãos, eles também devem ser algo preparado durante a semana. Também deve ter um momento merecido, um olhar especial. A palavra de Deus, irmãos, não está falando diretamente sobre dinheiro. O povo, o texto fala de um convite a um retorno para Deus. O texto fala, Deus fala, Deus está chamando o povo de volta. Ele diz o quê? Olha, eu sou um Deus que não muda, mas o povo muda, o povo se corrompe, o povo deixa aquilo de Deus, aquilo que é de Deus, de lado, em último lugar. E não é em uma coisa só, em várias. Não é só nos dízimos. Momento de oração em casa, às vezes a gente deixa para fazer no fim da noite. Eu deixo para o fim da noite porque eu vou agradecer a Deus por dia. E às vezes eu durmo no meio da oração, às vezes a minha oração é aquela coisa mais rápida.
uma vez eu disse para alguns jovens, eu disse, olha, sábado, eu estou pensando em fazer uma reunião, vocês podem vir, se eu não tiver nada, eu venho. Ou seja, não tem algo, mas se aparecer qualquer coisa, a igreja fica por último. E as ofertas acabam entrando nisso também. Se sobrar, eu levo. Não posso esquecer. O momento das ofertas, irmãos, é um momento abençoado também. E olha, a palavra de Deus diz o seguinte: trazei-me todos. E a palavra de Deus está dizendo é sobre integridade, sobre ser inteiro, não pela metade, não mais ou menos, não é resto, não é aquilo que sobrou, não é aquilo que é a parte. Olha, não é quantidade, não é quanto eu vou levar, não é uma porcentagem, mas é sobre integridade, sobre um coração que decide fazer o melhor para Deus. Isso aqui eu vou entregar para Deus. Por quê? Porque Ele me abençoou. Ele não muda o que eu tenho de mudar com Deus. Então Deus não muda. E Ele diz o seguinte, ó, trazei a casa do tesouro, ou seja, a casa de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus se importa com essa obra. Deus está preocupado com esse lugar. Já fazem 20 anos que a gente tem igreja. Podíamos parar com tudo, cada um ir para a sua igreja e não tinha trabalho para ninguém, ó. Não precisa ninguém ficar vindo aqui 5 horas da tarde ensaiar, ninguém ficar vindo aqui durante a semana do par, mas não, Deus se importa. O dízimo é na casa de Deus para quê? Para que a casa de Deus continue funcionando. Nós pagamos um aluguel, nós pagamos uma conta de energia, nós trocamos o som, nós temos manutenção. Se você no celular tem um microfone quebrado, não tem que usar outro. Por isso que eu peguei, ou seja, a obra de Deus precisa funcionar. Até porque, irmãos, onde a obra de Deus está funcionando, a gente consegue entregar aquilo que nós temos de melhor. E por fim, irmãos, olha só, Deus diz o seguinte, não de uma maneira arrogante, muito pelo contrário, provai-me nisto. Ou seja, lá no versículo de Deus, eu sou um Deus que não muda. Pode provar. Se eu não abençoar a tua vida, Deus não está prometendo riqueza, mas Deus está prometendo livramento do mal. Deus está prometendo cuidado. Olha, eu sou o Senhor dos exércitos. Hoje em dia só se fala em guerra. Estados Unidos vai atacar não sei quem, como é que vai entrar no Brasil, não vai, como é que vai ser. Nós não precisamos disso, nós temos um Deus que é o Deus dos exércitos. A nossa fidelidade dele automaticamente vai reconhecer a fidelidade que ele tem conosco. Ele cuida de nós. É um momento de louvor, irmãos. Nós vamos fazer isso hoje. Nós começamos um ano novo. Nosso ano começou com dificuldades, mas hoje nós vamos fazer diferente, tá? Ó, estava até falando para o meu pai, nós temos orado a semana inteira. Hoje nós chegamos aqui, o nosso caso de classe estava até quebrado, ó. Não vamos usar ele hoje. Se você trouxe o seu dízimo, a gente vai fazer como na escola dominical. Você vai depositar aqui, e nós vamos orar. Se você fez por Pix, não tem problema nenhum. Mas nós vamos consagrar aquilo que é de Deus, que não é meu, não é de ninguém, é do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Se você trouxe, pode colocar aqui. Amém? Se você não já fez por isso, não tem problema, eu vou orar pela tua vida. Amém? Pode trazer. Amém. Deus, quero consagrar todas as ofertas colocadas durante o mês de janeiro e as que ainda vão ser colocadas nas tuas mãos, Senhor. Quero consagrar esse momento ao Senhor. Pedir, Deus, que cada coração que contribui, cada alma que confia, que é fiel, que acredita,
usado para trabalhar na tua casa e que esse dinheiro possa se multiplicar, que a obra não venha parar. Que o Senhor esteja à frente de tudo, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém, irmãos. Convidar o pastor do alto. A palavra está comigo. Quero chamar as crianças aqui. O pastor Paulo vai orar pelas crianças. Vamos lá, todas as crianças, os adolescentes. O pastor vai orar e vai orar por nós que estamos aqui. Quero convidar a igreja para ficar de pé. Nós vamos abençoar essas crianças. Bem nosso Deus para nós. Vamos orar pela vida deles, orar também por nós. Deus fale conosco hoje. Estenda as suas mãos aqui. Vamos abençoar as nossas crianças. Amado Deus, nosso Pai. Obrigado por essas crianças tão amáveis, tão preciosas. Para o Senhor, principalmente, também para nós. Deus, como igreja, nós abraçamos essas crianças hoje e as colocamos, ó Deus, no teu altar, colocamos, ó Deus, nos teus cuidados, pedimos a Deus que a bênção do Senhor seja sobre elas, a proteção do Senhor seja sobre elas. Deus, em nome de Jesus, nós rogamos, ó Pai, para que elas aqui aprendam, aqui cresçam e aqui permaneçam, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, para que a tua palavra entre no coração de cada uma delas e ali dê frutos, e ali, ó Deus, nós possamos ver frutificando para as boas obras. Deus, obrigado pela vida das professoras que têm se dedicado, ó Deus, a esse trabalho tão importante. Eu coloco a vida da Celina nas tuas mãos agora. Dá sabedoria a ela, Senhor. Dá coragem, intrepidez, paciência. Meu Deus, no nome de Jesus, que ela tenha a ação do Espírito Santo sobre a vida dela, para comunicar a tua palavra às crianças. Deus, nós nos colocamos também agora na tua presença. E pedimos a Deus que a tua palavra venha falar com cada um de nós. Manifesta a tua presença real, viva, eficaz, poderosa, ó Deus, na vida do nosso pastor. Ó Deus, para que ele fale as tuas verdades para o nosso coração. Abençoa a tua igreja, fortalece a tua igreja, sustenta a tua igreja, ó Deus, para a glória do teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode se sentar. Irmãos, eu lembrei hoje de um fato interessante que aconteceu na minha vida na época de seminário. Eu fui convidado para pregar numa comunidade rural, e a igreja encheu de gente. Eu fiquei muito feliz naquela noite. E quando eu terminei a mensagem, uma irmã chegou para mim e disse: olha, menino, que bênção, fantástico, Deus abençoou muito. Eu vou te dizer uma coisa, essa mensagem foi direcionada para o Lord. O Lord era o mantenedor. E aí outras pessoas da igreja chegaram para mim e falaram: olha, tudo que o Lord precisava ouvir foi dito hoje. E na hora do cafezinho eu escutei meus irmãos falando: meu Deus, que mensagem abençoada, né? Que pena que o Lord não estava aqui. A mensagem, irmãos, foi para o Lord, mas o Lord não foi. Mas foi para ele, né? Os irmãos acharam. O que eu quero dizer, irmãos? Se preocupe.
nome. Eu quero dizer, irmãos, que a mensagem de Deus é para você, tá? Somente para você e para mim. Certo? Então, ouça o que Deus tem na tua vida e não perca essa oportunidade. Certo? Então vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Se você trouxe a tua Bíblia ou o teu celular, abra aí esse texto, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito comigo e vai falar com você também. Evangelho de Marcos, capítulo 5. A palavra do Senhor diz assim: Entrementes, chegava a outra margem do mar, a terra de Genazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com milhões de cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugar. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com queda. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não nos atormente, não me atormente. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou: Qual é o teu nome? Respondeu: Legião, é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-me encarecidamente que não o mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma manada de porcos, uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos dele. Jesus o permitiu. Então saiu do espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se espinadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Meus irmãos, a Bíblia diz, e nós cremos nisso, e a idade está mostrando qual é correta essa palavra, a experiência, que não há nada impossível para Deus. Não é isso? Então, irmãos, partindo desse princípio, eu vou passar a vida inteira falando na igreja e falando com pessoas. E essa semana eu falei com alguns. Deus pode reverter qualquer situação. Eu creio nisso. Não há impossível para Deus. E se a nossa situação já é de entrega total, absoluta, não a Deus, mas ao caos, ao desprezo, ao desânimo, vamos voltar para a palavra do Senhor e vamos ver o poder que o Senhor tem para reverter toda a situação e mais, trazer de volta o que nós perdemos. Mas chega um momento na nossa vida que nós temos que parar de perder, irmãos. Irmãos, queridos irmãos, vamos parar de entregar para o inimigo aquilo que Deus nos deu. E eu quero dizer para cada um de nós aqui que o diabo não precisa
ajuda. A palavra do Senhor diz, irmãos, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não facilite as coisas para ele. Não vamos dar aquela ajudazinha que o diabo está querendo, irmãos. O que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para a palavra de Deus. O que ela diz? Está aqui no texto. Nós já passamos do primeiro quarto do século XXI. O ano é 2026. Nós já entramos no século XXI há quase 26 anos. As coisas mudaram, sim, mas a essência não. Nós temos aqui um caso em que Satanás entrou no corpo de uma pessoa e roubou tudo que essa pessoa tinha. O professor de seminário, que já é falecido, inclusive era daqui de Americana, ele disse que não acreditava nisso. Eu não acredito que o diabo entra no corpo das pessoas. Meu aluno, Luiz Fernando, disse, mas reverendo, professor, a gente vê isso acontecendo. Aí o professor disse assim, mas eu queria ver o diabo entrando no corpo do Zé Sarney, que era o presidente da República na época, do Luiz Guimarães, que era o presidente da Assembleia Constituinte, do Orestes Quercia, que era o governador de São Paulo. Por que o diabo não entra no corpo dessas pessoas? O Luiz Fernando disse assim, professor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O diabo tem seus métodos de atuar. Ele não vai entrar no corpo do presidente da República, mas ele domina aquela mente. Ele domina todo o Congresso Nacional, pastor. E ele domina as nossas vidas. Agora ele tem suas maneiras. O professor olhou para ele e disse, Luiz Fernando, diante de você, eu ficava. E a aula não conseguiu. Então, irmãos, o que eu quero dizer com essa história? O diabo não está entrando no nosso corpo. Ele está entrando na nossa casa. Sorrateiramente está entrando. Ele está entrando na nossa casa, está entrando na nossa vida, está entrando nas nossas estruturas e roubando. Está roubando tudo. Aí nós temos uma sociedade depressiva, ansiosa, estressada, desanimada, totalmente desanimada, sem força para buscar Deus, sem crença na sua oração. E aí quando fala em oração, frenesia é uma coisa, é uma gritalhada para que Deus nos escute, são campanhas mirabolantes, coisa de doido. Nós não temos aquela dependência de Deus na seriedade. Por quê, irmãos? Porque nós estamos permitindo. Semelhante, irmãos queridos, semelhante ao gadareno nos dias de Jesus, nós também estamos sendo roubados. Aí eu quero dizer para os irmãos a boa notícia. A boa notícia é que, semelhante ao gadareno da época de Jesus, meus queridos irmãos, nós também podemos sair daqui. Nós podemos sair daqui transformados. Nós podemos sair daqui contemplados por Deus. E o melhor de tudo, irmãos, decisões. Deus reverte toda a situação. Eu vou citar aqui o que eu já li, certo? Então nós temos aqui um ser humano que vivia no cemitério, vivia nos sepulcros, se mutilava, gritava. Os gadarenos preferiam que ele ficasse
debaixo do cemitério, bem escondido lá. Por quê? Porque segundo a concepção deles e ainda a nossa, ele não era gente. É exatamente a concepção que nós temos hoje, irmãos, do doente mental. Ele não é gente. Então interna ele no hospital psiquiátrico, não deixa ele sair de lá. Porque se ele sair, ele vai nos atormentar. É ruim. Mas não é só esse caso. Tem outro caso, né? Tem outros casos. Por exemplo, na minha cidade, quando eu era criança, nós tínhamos muitos bêbados. Eles eram figuras pitorescas. Irmãos, ninguém levava eles a sério. Ninguém parava para conversar com eles. Ninguém queria saber a ideia que eles tinham sobre trabalho, sobre Estado, sobre saúde. Ninguém falava nada. Às vezes eles eram expulsos dos bares, o dono do bar falava, mas eu tirei aqui hoje, agora some daqui. Às vezes apanhava. Ah, você está mexendo o saco. Quantas vezes a gente estava passando na porta do boteco, um bêbado era jogado lá na sarjeta, o próprio dono do boteco fazia isso. Um dia a minha irmã entrou no bar, irmão. A minha irmã entrou no bar, o dono do bar jogou um menino lá na rua, a minha irmã entrou lá e falou para ele, mas o dinheiro que ele pagou na cachaça você recebeu, né? Você só jogou ele na sarjeta porque ele não tinha dinheiro. Ele falou para a minha irmã, eu te jogo também. A minha irmã falou, aí você vai preso. Me joga porque você vai preso. Porque ele, a polícia não vai prender não, porque ele não vale nada, ele é desprezível, ele não é ninguém, eu ainda sou alguma coisa. Tenta, vem e faz isso comigo. E a guerra acabou por aí. O gadareno, irmão, o gadareno encontrou com Jesus. E tudo mudou na vida dele. Mas depois de muito tempo servindo a Deus, depois de professar a nossa fé no Senhor Jesus, quem sabe nós precisamos retornar a esse passo a passo com Deus e pedir transformação. O homem estava lá. Quem se interessou por ele, irmãos, foi Jesus. Não foi ele perdeu todas as forças. E quem se manifestou foram os demônios. Não foi ele que se manifestou. Os demônios pediram para ir para os corpos e eles foram. E o homem foi liberto. Queridos irmãos, em nome de Jesus, o que resulta no ser humano esse retorno a Deus, esse reencontro com Deus, ou quem sabe, esse encontro com o Senhor? No versículo 14, diz que os porteiros saíram correndo. Quando os cuidadores de porcos viram a manada toda precipitando, fugiram, bateram e retiraram. Aí a segunda parte do versículo 14 continua, e entramos no 14 e 15. Então saiu o povo para ver o que sucedeu. Foram para perto de Jesus, irmãos, olha só. Foram para perto de Jesus e encontraram
endemoniado, o que tiver a legião, assentado, vestido, em perfeito estado jurídico. E eu fico imaginando uma cena, faz muitos anos, há várias décadas que eu li esse texto, e eu fiquei imaginando na minha cabeça, irmãos, um ponto comercial, alguns homens conversando, e o que era desprezível, o que era abandonado por todos, o que não valia nada, aquele ser humano que servia, que não servia nem para trapo, seu único ato era perturbar a vida das pessoas e causar medo. Ele estava ali conversando, sendo uma pessoa normal. E aqui eu quero enumerar, meus queridos irmãos, a primeira bênção. A bênção do viver em comunhão, a bênção do viver em sociedade, a bênção do diálogo, do poder conversar, a bênção de ser chamado para o diálogo e ouvir a opinião dos outros e ser pedido, invocar a sua opinião, alguém parar para escutá-lo. O que antes era louco, agora é membro da sociedade. O filósofo moderno chamado Michel Foucault escreveu um livro chamado A Loucura de Foucault, e ele diz, irmãos, que o ser humano doente, com doença psíquica, não é considerado um membro da sociedade, ele é colocado no subgrupo. Que triste, né? Mas tudo bem, se a sociedade te coloca no subgrupo, Jesus vai lá no subgrupo, traz você, coloca você aonde você merece, no lugar que Deus colocou. Muitos anos eu ouvi dizer, quem contou essa experiência foi o meu professor Elias Dantas. Tinha um pastor muito importante da cidade, e um dia o prefeito da cidade disse para ele: pastor, nós vamos receber um deputado, nós queremos que o senhor o acompanhe. Tudo bem? Tá? E aí, o pastor foi. E aí teve reunião, e aí almoçaram junto, restaurante caro, aquela coisa toda. A comitiva do deputado, o pastor sendo extremamente honrado, pastor de uma mega igreja, igreja muito linda, um templo no centro da cidade, é uma igreja grande. Os que quando estavam passando, estavam andando a pé pela cidade, quando passavam em frente ao bar, um jovem foi jogado pelo funcionário do bar, foi jogado ali na sarjeta, e o moleque foi com mangueira, jogou água no jovem que estava bêbado. E riam. Aí o pastor falou para o deputado, para a comitiva: vocês me dão licença, eu encontro vocês daqui a pouco. Aonde o senhor vai? É que tem
o irmão da minha igreja, o bêbado, jogado, desprezado. O pastor foi lá, catou aquele irmão, pôs no carro e levou para a casa dele. E ele disse: é irmão da minha igreja que caiu, e nós vamos levantá-lo. Irmãos, isso é o modelo de Jesus. É a reintegração social. E essa reintegração social é só Jesus que pode fazer na nossa vida. Jesus devolve, irmãos. Meus queridos irmãos, Jesus devolve. Nós perdemos. Peça para Ele. Eu quero pedir encarecidamente, irmãos. Estou pedindo para mim também. Não vamos perder. Aí um fato interessante, olha só, o vento está mandando tudo aqui. Então vamos lá, irmãos. Então, vamos lá. Ao entrar no versículo 18, ao entrar Jesus no barco, suplicaram que lhe fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Irmãos, meus queridos irmãos, o que vivia perdido, abandonado, desprezado, subgrupo da humanidade, tranqueira, não da igreja que a gente está, irmão. Um dia eu estava entrando para a igreja, eu escutei um presbítero emérito, que já faleceu. O presbítero emérito falou para o irmão não, o rapaz que estava lá: nós estamos te dando uma cesta básica, você vai procurar um emprego, porque tranqueira nós já temos muito aqui. E o menino começou a chorar e disse: eu não sou. Eu disse: não sei, entra, nós vamos orar por você. Aí ele ouviu, irmãos, não faz muito tempo. O presbítero, honrado por todos, era um mega presbítero, ele fez isso. E o Paulinho sabe que ele fazia isso, o Henrique sabe que ele fazia isso, o Orlando sabe que ele fazia isso. Quem viveu lá, pergunta também. Quem viveu lá sabe que o sujeito fazia isso. É o religioso, é o mega religioso, é o respeitado por todos, mas para ele, irmãos, quem não está no grupo é tranqueiro, mas tudo bem, deixa ele, porque o mundo faz isso. O mundo faz isso, irmãos. Jesus transforma a tranqueira em um servo dele. Pastor, fala para mim, escuta para a minha igreja hoje. Traga comigo. Eu não me enquadro, eu não me coloco nesse quadro, ainda bem, irmão. Mas o desejo de servir a Deus, o desejo de estar com Deus, o desejo de estar no meio do povo de Deus, irmãos, ainda existe, ainda é forte. E o desejo de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e acreditar que todas as coisas nos são acrescentadas, e essas todas as coisas que nos são acrescentadas, na verdade nós nem precisamos delas, nós somos o tempo.
nosso momento de oração. Às vezes nós vamos fazer oração lá na minha casa, e é chato, né? Estou falando na minha casa. Alguém fala, vamos orar logo para nós comer? Vamos orar logo para nós dormir? Não, você fala, vai dormir, vai comer, come, a comida está lá, come. Nós não vamos orar logo, não. A gente já não ora quase nada. Quase nada. É aquele momento, o Senhor vai dando amém, come, paturra. Não é assim, irmão. Não é isso. Aquele momento sagrado na presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Se essa coisa não está acontecendo mais, é porque nós estamos sendo roubados. A gente está perdendo. O diabo veio para matar, roubar, o diabo veio para matar, roubar e destruir. O crente facilita. Nós facilitamos a vida do diabo. O gadareno, irmãos, o que estava endemoniado, agora quer servir a Deus. Agora quer estar do lado de Jesus. Parou de ser roubado. Aí Jesus diz para ele assim: é aqui que eu gosto, irmão. É aqui que eu me refaço. É aqui que eu amo meu Deus e eu acredito nele. E eu clamo por ele constantemente. O versículo 19 diz assim: Jesus, porém, não me permitiu, mas ordenou: vai para tua casa. Aí eu quero perguntar uma coisa para os irmãos que estão ouvindo desde o começo. Em casa. Irmão, Jesus disse: vai para tua casa. Senhor Jesus, em casa, não tem casa. Ele não tem casa, Senhor. A casa dele é o sepulcro. É gritando o dia inteiro. Aí Jesus lembrou ele: você tem uma família, não perca. Não dê a tua família para o diabo. Não entregue. Vai lá, abraça todo mundo, agarra todo mundo. Volta para tua casa agora, nesse momento. Quando nós encerramos a cerimônia de casamento, irmãos, lembra aqui o casamento do Lucas e da Jane? O que a gente fala lá no final do casamento, não é? A gente fala assim: olha, não esqueça, hein? Começou no altar de Deus. Essa união começou no altar de Deus, e nós queremos que esse altar de Deus prevaleça para sempre. Que os filhos sejam criados nesse altar de Deus. E quando nós percebemos que algo está nos afastando desse altar, então vamos clamar ao Senhor que devolve o diabo está roubando. Jó, irmãos, Jó levantava de madrugada e orava por todos os filhos, cada um deles. O homem era empresário, fazendeiro, não tinha tempo, não, irmãos, mas aí ele levantava de madrugada e ele abençoava a família dele. Que o Senhor Jesus se manifeste no nosso meio, nesse momento, irmãos. Que o Senhor Jesus se transforme no nosso coração. Que o Espírito de Deus que habita em nós, nesse momento, venha nos colocar na presença do nosso Deus.
tudo aquilo que nós estamos perdendo, o Senhor traz de volta. Deus reverte toda a situação. Vamos colocar em pé. Vamos receber a bênção do Senhor nesse momento. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vossas vidas e sobre ela permaneça para sempre. Amém. Abençoa meu irmão, olhe para ele e diga: irmão, eu te abençoo, uma bênção do Senhor.